Olá, queridos amigos, vamos dar então continuidade ao estudo da divindade triuna e agora nós vamos falar sobre a pessoa de Deus Pai. Sobre Deus Pai a gente vai comentar muito pouco porque não há dúvida a respeito da pessoa de Deus Pai. A grande polêmica hoje em nosso meio é sobre a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Deus Pai, ele é frequentemente mal compreendido, pelo mundo. Muitos consideram um Deus tirano, vingativo, um juiz implacável. E a gente sabe que ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, quer nos salvar, longânimo, justo, benevolente, compassivo. É um Deus que cuida de nós. E ele é onisciente, onipresente, onipotente, infinito e eterno. Não há dúvida sobre a pessoa de Deus Pai. Vamos falar sobre Deus Filho, que é Jesus Cristo. Ele é a pessoa da divindade que confirma o caráter na natureza divina. Nele vemos a natureza de propósito de Deus. Ele é a expressão do amor da divindade. Porque nós vamos tocar no ponto da divindade de Cristo. Porque a divindade de Cristo tem sido atacada, tem sido combativamente, exaustivamente atacada, falando que ele foi gerado em algum momento da eternidade, que ele era um tipo de Deus menor, oriundo do Deus maior que é Deus Pai, e rebaixam assim a divindade de Cristo. Então nós vamos ver, de acordo com os textos da Bíblia e com o Espírito de profecia, que não é assim, que ele é plenamente Deus, assim como o Pai é plenamente Deus. Como nós já vimos, Jesus é conhecido como Filho, porque ele se propôs a nascer em algum momento da eternidade. O plano da redenção estava previsto nascer. E somente para que possamos entender exatamente o plano da redenção. Lá em Hebreus 1:5 diz a respeito do Filho. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai. Olha que interessante. E ele me será por filho. As palavras sublinhadas ali mostram claramente que anteriormente Cristo não era filho, passaria a ser. E o Pai não era pai, passaria a ser. A gente vai ver um texto do Espírito de Profecia que diz que se o Pai viesse morrer pela raça humana, a história não mudaria. A irmã White fala isso. Que aconteceria tudo igual. Então, Jesus seria o Pai. A gente vai entender o que é esse gerar, tá? Hoje eu te gerei. Não é gerar de nascer, é gerar de nascer em algum lugar na eternidade. É gerar para função, para funções que ele exerceu aqui na terra, tá? Então ele seria o Pai, ele seria o Filho. E ele é Deus claramente, abertamente, a Bíblia fala. João 1, de 1 a 3, 8 e 14 fala o seguinte. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ali mostrando o grego, que fala que ele não era um tipo de Deus menor. Ele era Deus na sua mais essência definição. Plenamente Deus. Ele era o próprio Deus. João 1 está falando uma coisa muito interessante. O original grego usou a palavra theos. Na gramática grega, a palavra que contém o artigo é sempre o sujeito da frase, qualquer que seja a ordem. As palavras não são intercambiáveis. Então, quem era Deus? O Verbo. E quem é o Verbo? Jesus. Então, é claro isso no grego. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo que se fez carne? Jesus. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Vamos ver na Bíblia ariana, que nós vimos no último estudo, que são aqueles manuscritos infiéis de características alexandrinas, de origem grega, como a tradução do Novo Mundo, que rebaixa a pessoa de Jesus. Dá uma olhadinha nesse texto. João 1:1. No princípio era a palavra. Quem é a palavra? Jesus. E a palavra estava com Deus. E a palavra era um deusinho menor, um Deus menor, para rebaixar a pessoa de Cristo. Isso daqui não existe no original, gente. Essa interpretação foi muito tendenciosa para colocar Jesus na categoria de um Deus menor. Jesus não poderia ser um Deus menor, em hipótese alguma, criado pelo Pai, pois a Bíblia é clara em dizer que não há outro Deus além de Deus.
Não há outro Deus além de Deus. Veja só o que diz o profeta Isaías, 43, 10 e 11. Antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Olha só que interessante esse texto. Antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, nenhum Deus haverá. Ora, se Jesus foi gerado do Pai em algum lugar da eternidade, ele é um Deus menor, como as pessoas estão falando, está indo contra esse texto. Porque esse texto é claro em dizer que depois dele, nenhum Deus se formou. Então, nenhum Deus. Cristo Deus assumiu a natureza humana caída, voluntariamente, subordinação voluntária, desde a fundação, antes da fundação do mundo. Filipenses 2, 5, 11 fala: Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Olha só que interessante. A palavra grega que é usada para dizer forma é morfe. Morfe significa exatamente tudo igual a Deus, tanto em essência como em natureza. Se ele quisesse falar que Jesus tinha a aparência de Deus, mas não era Deus, ele usaria a palavra shema. Então, aqui falando que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, é que ele não se apegou à sua divina igualdade com o Pai, mas ele abdicou dos seus privilégios. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Criador do universo, aquele que habita a plenitude da divindade, veio se tornar um indefeso bebê. Que amor pela humanidade. Infinitamente superior a qualquer anjo, igual ao Pai em dignidade, glória e poder, ainda assim condescendeu ele em vestir a roupagem da humanidade. E o interessante é que ele não usou o seu poder da divindade em benefício próprio. Né? Embora ele fosse divino, ele deixou a divindade quieta. Quando ele realizava as curas, na maioria das vezes, era pelo poder do Pai. Na ressurreição dele mesmo, gente, ele ressuscitou com que poder? Que havia nele mesmo. Olha só, a morte não poderia manter Jesus na sepultura, aquele que é a própria vida. A irmã White fala em Desejados de Todas as Nações, 5:5, que Jesus mesmo ressuscitou pela vida que há nele. Ele disse, o anjo disse, o Pai te chama. Então o Pai atuou na ressurreição de Cristo, mas ele levantou com a vida que havia nele mesmo. Isaías 9:6 fala que Jesus é Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Qual o título que tem ali? Deus Forte. Então, Jesus é Deus. Tem centenas de textos falando que Jesus é Deus. Aqui também, falando que Jesus é o nosso Deus eterno. Hebreus 1, 4, 6 a 11. Feito superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Do que quem? Os anjos. Mas, a respeito do Filho se diz, o teu trono, ó Deus, olha só, ele usa o vocativo, ó Deus, exclamando ó Deus para quem? Para Cristo. Subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, tá vendo? Está chamando ele de Deus e falando que o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros, a teus companheiros. E tu, Senhor, chamando Jesus de Senhor, no princípio fundastes a terra e os céus são obras de tuas mãos. Que texto lindo, né? Mostra que ele é Deus, plenamente Deus, e que ele é o Criador de todas as coisas. Tito 2,13 também fala assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Atentem por uma coisa, a conjunção grega kai, que é o e, une dois substantivos. De acordo com uma regra grega chamada sharp, dois substantivos, sendo o primeiro precedido de artigo definido, o segundo refere-se ao primeiro. Ou seja, Deus e Salvador se refere a quem? A Jesus Cristo. Porque muita gente fala assim, Deus é uma coisa e o Salvador é o Jesus Cristo. Não, o título Deus e Salvador, nesse texto de Tito 2,13,
está se referindo a Jesus Cristo. E aqui mais vários textos falando que Jesus é Deus. Romanos 9,5 fala: de quem são os patriarcas e de quem descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito eternamente. Amém. Lá em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, ele é parcialmente divino? Não, o que o texto fala? Toda a plenitude da divindade. E olha o que Paulo usou. A palavra divindade, theostes, que significa igual, perfeitamente igual a Deus. Se ele quisesse falar que Jesus tinha algumas características divinas, como seria um filho criado a partir de Deus, ele usaria a palavra theostes. E olha o que muda entre theostes e theostes. Uma letra. Uma letra. E muda completamente o significado. Lá em João 20, 28, respondeu Tomé, lembra quando Jesus aparece no meio dos discípulos? E diz: Pai, seja convosco, depois que ele ressuscitou. E Tomé não acreditava, e Tomé tocou nele e ficou admirado. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé chamou Jesus de Senhor. Ele usou a palavra grega Kyrios e chamou Jesus de Deus. Ele usou a palavra grega Theos. Kyrios, Senhor, e Deus, Theos. Outro texto tremendo, gente. Isaías 7,14. Ele é o Deus que se congrega conosco. Emanuel, né? Significa Deus conosco. E esse texto aqui é mais tremendo ainda. Olha só, gente. Ele é o Deus eu sou, Yahvé. Jesus se identifica como Deus eu sou do Antigo Testamento. Em Êxodo 3, 13, 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Lembra quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente e Moisés falou: qual o seu nome? Que nome eu falarei para os filhos de Israel? E olha só a resposta. Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos olhos dos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Yahvé, YHWH, essa palavra não tem tradução, mas em hebraico significa eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o tudo, o todo-poderoso, o criador do universo, o mantenedor, o salvador, o criador. Interessante. Então, quem era o Deus que apareceu para Moisés? O Deus eu sou, né? YHWH, Yahvé. Quando lá em João 8, 56 a 59, olha o que aconteceu em Jesus diante dos fariseus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E eles disseram: mas você, os judeus falaram para ele: mas você não tem nem 50 anos e viu o pai Abraão? Né? E olha a resposta que Jesus dá. Gente, é de arrepiar. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele se identifica como sendo aquele Deus eu sou que apareceu na sarça ardente. E a irmã White fala em Desejados de Todas as Nações que quem apareceu na sarça ardente para falar com Moisés foi Cristo. E o correspondente em grego do eu sou é ego eimi. Se fosse somente pré-existência limitada, ele usaria o grego ego en, ou eu era. Mas não, ele fala ego eimi, eu sou. Quando ele se declara como Deus eu sou, os judeus entenderam o que ele quis dizer. Por que eles entenderam? Eles iam apedrejá-lo, porque ele estava se fazendo no lugar de Deus. Eles falavam: você blasfema, porque se coloca no lugar do próprio Deus. Porque ele era Deus, ele podia falar dessa forma. Jesus é Deus. Lá em Isaías 40:13, Malaquias 3:1, falam que João Batista viria preparar o caminho do Senhor Deus. Isaías viu a glória do Senhor quando estava sentado no trono. Olha só, que interessante, gente. Olha como os textos, os versículos dos livros do Novo e Antigo Testamento se imbricam. Isaías 6:1 fala assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono.
E João identifica Jesus como o Senhor dos exércitos que estava sentado nesse trono na visão de Isaías. Olha em João 12, 41, 43. Essas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dele Jesus falou. Viu que interessante? Né? Então Isaías viu Jesus sentado no trono. E João confirmou que ele viu Jesus. E lá em Isaías fala que viu quem? O Senhor Deus sentado no trono. A Bíblia também fala que ele é eterno, Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí eu pergunto, eternidade tem início? Não. Se ele é desde os dias da eternidade? Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. João 17, 5, 24. E agora glorifica-me tu, ó Pai, Jesus falando com o Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Novamente, Jesus falando da sua pré-existência. Colossenses 1,16 fala que ele é Deus Criador, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Gente, por que que ele foi a parte da divindade que foi a pessoa, a voz ativa da criação? Não poderia ser o Pai? Não poderia ser o Espírito Santo? Por que Jesus? Vocês lembram quando a gente já estudou uma vez sobre o grande conflito? E lá no grande conflito, o foco do ciúme de Lúcifer era quem? Jesus. Então, os anjos precisavam ver Jesus criando. Porque aos anjos contemplarem Jesus criando, eles teriam a certeza de que ele era Deus. Então, os anjos teriam fé de que realmente Jesus era Deus. Então, Jesus fala, haja luz, e houve luz. Apareça a porção seca, os animais. Então, tudo foi feito por ele e para ele. Agora, olha que interessante esse texto. Apocalipse 1:8 fala assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí sabe que muitos alegam? Aqui é o Pai. Por quê? Eu perguntei, por quê? Aí eles falam, porque o Pai é o Todo-Poderoso. Jesus é poderoso, pouco. Mas o Pai é o Todo-Poderoso. E o Pai também virá. Então aqui é o Pai. Será que aqui é o Pai? Claro que o Pai é o Todo-Poderoso, o Pai é o Alfa e o Ômega também. Mas será que nesse texto de Apocalipse 1:8 é o Pai? Vamos ver? Apocalipse 1:17, 18 fala, não temas, eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, que vive e fui morto. Quem foi morto? Jesus. Então quem é o Alfa e o Ômega? Claro, além do Pai, Jesus. E Apocalipse 22, 12, 13 e 20 fala, eis que cedo venho, eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Lá em João 10, 30 e 33, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Uma pessoa, claro, duas pessoas distintas, mas um em propósito, um em pensamento. E os judeus responderam para ele, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então os judeus entenderam o que Jesus quis dizer, e hoje o homem não entende. Não quer entender, né, na verdade. Gente, ele é o nosso Redentor, morreu por nós. Ele é onipotente. O que significa onipotente? Tudo pode. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Só que a gente vai ver um detalhe da onipresença de Cristo depois que ele ascendeu aos céus. E ele é onisciente, ele é imutável. Ele é o nosso juiz. Olha que interessante. O Pai começa o julgamento, mas passa o julgamento para o Filho. Por quê? Ele veio morrer por nós. Ele sabe o que é ser homem na própria pele. Lá em João 5, 22, 27, fala assim, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, e deu-lhe autoridade para julgar, por quê? Porque ele é o Filho do homem, porque ele veio como homem, com a natureza caída como nós, para mostrar que se ele venceu, nós também podemos vencer e sermos libertos nesse dia do juízo. Amém. Olha que interessante o Apocalipse 7, 17, porque o Cordeiro está no meio do trono. Quem é o Cordeiro? Jesus. E olha onde ele está. No meio do trono. Então ele senta também no trono. Tá, gente? Porque ele está fazendo o papel de julgar. Ele os apacentará. Jesus está no meio do trono.
Uma vez um antitrinitariano perguntou para uma irmã muito consagrada, adventista, e esse antitrinitariano falou assim: Jesus não pode ter um trono, e se ele tiver, o trono dele é ao lado do trono do Pai. Quem está no meio do trono é o Pai. Se a senhora me mostrar um texto que mostre Jesus no meio do trono, eu vou aceitar. Aí ela abriu, tem. Aí abriu e mostrou ele. Não é que é mesmo? Jesus no meio do trono, vou estudar mais. E estudou. Então isso é muito importante. Ele tem poder de perdoar pecados. Gente, só quem pode perdoar pecados? Deus, né? Só Deus pode perdoar. Ele é adorado como Deus e não recusa a adoração. Que interessante. Vocês lembram quando o anjo Gabriel aparece para João no Apocalipse? E João ficou assim, assustado com o poder do anjo Gabriel. E ele se curva para adorar. O que Gabriel fala? Levanta, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. Adore a Deus, somente Deus pode ser adorado. E quando Jesus recebe adoração, ele não rejeita a adoração. Por que ele não rejeita a adoração? Porque ele era Deus. Mateus 28, 17. Quando viram, o adoraram. Então, gente, ele é adorado como Deus e não recusa a adoração. O interessante é que os antitrinitarianos consideram Jesus como um Deus menor, ou um semideus gerado do Pai, que surgiu em algum momento da eternidade. Não existia antes dos tempos eternos. Mas vamos analisar uma coisa. Não importa quão menor do que o Pai ele seja, né? Seja Cristo, para os antitrinitarianos. O fato é que qualquer coisa menos que Deus impede que ele seja Deus. E se ele foi criado, ele passa a ser criatura. Aí eu pergunto, pode a criatura ser adorada? Vocês entenderam a linha de raciocínio? Por quê? Se ele é um Deus menor, qualquer coisa menor do que Deus impede dele ser adorado. Como a gente viu naquele texto de Isaías. Não há nenhum outro Deus além dele. Então, se ele é um Deus menor, isso é politeísmo. Um Deus maior, um Deus menor. Isso sim é politeísmo. E não Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque os três são um Deus. Então aqui, se ele é um Deus menor, ele não pode ser adorado. Porque só quem pode ser adorado? Deus. Vocês entenderam? A gente não pode adorar uma criatura, alguém que foi gerado em algum momento da eternidade. Ele ressuscitará os justos. Por que ele ressuscitará os justos? Porque ele é Deus. João 6, 40 e 44 fala: todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Gente, se ele tem poder para ressuscitar, porque ele é a própria essência da vida. Vocês viram que ele levantou pela vida que havia em si mesmo. Ele é Miguel, né? O que significa Miguel? Miguel. Semelhante a Deus. Na verdade, é uma pergunta o nome dele. Quem é semelhante a Deus? Isso é um desafio que foi feito a Satanás. Porque quem é que quis ser semelhante a Deus? Satanás, né? E Jesus, ele é igual a Deus. Agora, olhem esse texto é muito forte. Já já vocês vão ver. Jesus é o próprio Deus Jeová. Não a mesma pessoa, vocês estão entendendo. São três pessoas, mas ele também é chamado de Jeová ou Yahvé. Por quê? Ele é o Deus eu sou. João 1:3 fala assim, afirma que Jesus é Deus. Mas Isaías 43:10 diz claramente que só Jeová é Deus. E agora? Como é que a gente vai ficar com essa incógnita? Ele diz que ele é Deus, mas a Bíblia fala, né, que ele é Deus. Mas Isaías fala que só Jeová é Deus. Será que Jeová é só o Pai? A Bíblia também fala que o anjo do Senhor, que muitos textos aqui, todos esses textos, Jesus se apresenta como o anjo do Senhor, fala que é o próprio Jeová. Lá em Salmo 110:1 diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Senhor Jesus ao meu Senhor, o Pai, assenta-te à minha direita, é o contrário, né? Diz o Pai ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vamos ver algumas objeções comuns que são levantadas a respeito de Cristo. Lá em Hebreus 1:6 fala que ele é o primogênito introduzido no mundo. E fala assim, que o primogênito seria introduzido, que é Jesus. Primogênito, gente, é o filho o quê? Mais velho, o primeiro filho. Só que aqui na Bíblia, eles usam a palavra primogênito, a palavra prototokos, em grego, que significa, etimologicamente, primeiro a nascer. Mas aqui, o conceito de primogênito é muito mais amplo. Não significa o primeiro a nascer.
e sim o que tem posição de prioridade ou primazia no universo. Ele é o primeiro dos nascidos de mulher, o mais importante. Vamos dar um exemplo. Dos filhos de Jessé, quem era o primogênito? Não era Davi. Davi não é o primogênito, mas a Bíblia considera Davi como primogênito. Não é interessante? Né? Então, prioridade, né? A prioridade é primazia e não o mais, não o primeiro. Por exemplo, dos filhos de Abraão, quem era o filho mais velho? O primogênito? Ismael, da escrava Agar, né? Mas, na realidade, quem é chamado de primogênito? Isaac. Por quê? Em termos de primazia, importância, prioridade. Por que Isaac? Porque dele sairia o Messias. Vocês entenderam? Então, por isso que esse texto aqui está dizendo que Prototocos não é o filho mais velho, e sim o mais importante. Aqui também, o primogênito da criação. Colossenses 1, 15 e 17. Né? Ele é o primogênito de toda a criação, o mesmo significado. O mais importante, todas as coisas vieram a existir por meio dele. Aqui, primogênito entre os mortos. De novo, Prototocos, falando o seguinte, não o primeiro a ressuscitar, e sim o mais importante que ressuscitou. Né? O mais importante. Porque sem ele, nenhum outro ressuscitaria. Isso, o mais importante, porque por ele a vida é eterna. Exatamente isso. Aqui outra objeção comum. Ele é o princípio da criação de Deus. Vai sair desse texto agora. Lá de Apocalipse 3,14, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí está dizendo, dá a entender que ele foi criado por Deus. Ele foi o princípio, o primeiro a ser criado. Será que é isso que o texto quer dizer? O princípio vem do grego arche, ou arque, né? Porque o som do grego é arque. Significa a fonte originadora, o motivo, a razão fundamental da criação. O autor da criação, a razão de tudo ser criado, e não o primeiro a ser criado. Você entendeu? Então a gente tem que entender também o significado do grego. Então ele é o princípio, o autor, a razão de toda a criação. A mesma coisa, filho unigênito. Lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito. Vem da palavra grega monogenes, que significa único membro da mesma família, raça, espécie ou gênero. Único ou singular. Não significa único gerado, dando ideia de origem quanto ao tempo. Então a palavra monogenes significa único, igual a Cristo não tem. Existe algum que é Deus, homem ao mesmo tempo? Não, só ele. Por exemplo, gente, o verbo para gerar no grego, o correspondente é genal. E aparece em Hebreus 1,5, entre outros textos, significa o quê? Não gerar de nascer, mas gerar para função. Quais as funções que Jesus exerceu aqui na terra quando ele esteve entre os seres humanos? Ele foi estabelecido, um ser estabelecido para uma função. Ele foi ungido para a função de rei, profeta e sacerdote. E não nascido, tá? Por isso que o monogênese significa o unigênito gerado, nascido para uma função. Monogênese não se refere a Deus gerando Jesus semidivino literal, mas indica a singularidade, caráter único, igual a ele não tem, né? Como filho encarnado. Nunca houve na terra ser semelhante a ele e nunca haverá. No sentido de Deus, homem ao mesmo tempo. Estou falando de caráter não, tá, gente? Porque o caráter, a gente tem que ter o caráter de Cristo. Em Gênesis 22:2, por exemplo, Hebreus 11:17, aquilo que eu falei, fala que Isaac era o filho unigênito de Abraão. E como nós sabemos, Abraão não teve só Isaac. Além de Ismael, ele ainda teve outros filhos, né, das concubinas dele, né? Mas ele era o filho da promessa. A Bíblia fala em Atos 4:12 que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, só através dele vem a salvação. Agora, olha que interessante, gente. Muito interessante. Ellen White asseverou a plena divindade de Cristo, igualdade com o Pai, declarando: o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Vocês conhecem o pastor Andreessen? Em 1902, ele visitou Ellen White, que o recebeu e deu acesso aos manuscritos, porque Andreessen pensava, ela não pode ter falado isso. Não é possível que isso tenha saído da pena
escrita da irmã White. Aí ele foi até ela estava viva, em 1902. Ele falou, irmã White, você escreveu isso mesmo? Que o Salvador não tinha vida derivada do Pai, ele saiu pela vida que havia em si mesmo. Então ele teve acesso aos manuscritos dela quando ele foi visitá-la. Ele havia levado consigo várias citações para ver se elas estavam no original do próprio manuscrito dela. E ele relembrou, eu estava certo de que a irmã White jamais tinha escrito em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada, não gerada do Pai. Ele estava certo que ela não tinha falado isso. Mas agora, diz o pastor Andreessen, eu descobri que em seu próprio manuscrito, precisamente como ele tinha sido publicado. E assim era com as outras declarações. Ao examinar, descobri que elas eram as próprias expressões da irmã White. Então ele confirmou que a irmã White asseverou a plena divindade de Cristo. Vamos ver agora ela falando? Vocês estão preparados para ouvir os textos? Quero ver, depois desses textos, alguém falar que Jesus não é Deus, plenamente Deus. Quero ver alguém falar que Jesus teve algum momento da eternidade que ele surgiu e não foi Deus eternamente lá na eternidade. Olha o que ela fala na revista Sinais dos Tempos, de 28 de maio de 1894. Há muitos que condenam a pré-existência de Cristo e, portanto, negam a sua divindade. Então, quem diz que Jesus teve um início, está na realidade negando o quê? A sua divindade. Não o aceitam como salvador pessoal. Gente, isso é sério. Negar a divindade e a pré-existência de Cristo é negá-lo como salvador pessoal. Isso é o quê? Completa rejeição de Cristo. Ele era um com o Pai desde o princípio. Que princípio é esse? Deus teve princípio? Claro que não. Nem o Pai, nem ele teve princípio. Então, que princípio é esse? Eternidade, para trás. É aquilo que eu falo, a nossa mente finita consegue entender uma eternidade futura, mas a nossa mente finita não consegue entender uma eternidade atrás. Como pode 3 seres nunca foram criados, surgiram, não surgiram, sempre existiram? A mente não alcança isso, nem tente alcançar. Estamos pisando em terra santa, temos que tirar as sandálias dos pés. Nosso método é, Testemunhos para Ministros 253. Não torneis proeminentes os aspectos objetáveis de nossa fé, que batem muito decididamente contra as práticas e costumes do povo, até que o Senhor lhe dê uma boa oportunidade de conhecer que somos crentes em Cristo, que cremos na divindade de Cristo e em sua pré-existência. Amém. Isso aqui é crer em Cristo, crer nele, na sua divindade, na sua pré-existência. Falando de sua pré-existência, Cristo remonta o pensamento a épocas o quê? Sem data. Se é sem data, como que em algum momento da eternidade ele foi gerado? Gente, vocês não acham que esses textos são muito claros? Por que as pessoas fantasiam as coisas para forçarem uma crença que eles querem crer? Cristo é o pré-existente e autoexistente, que quer ser autoexistente, não depende de ninguém para gerá-lo. Ou seja, não foi gerado. Autoexistente. Filho de Deus. Ele nos assegura que jamais houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com Deus eterno. Sinais dos Tempos de 29 de agosto de 1900. O Senhor Jesus, o divino Filho de Deus, existiu desde quando? Desde toda a eternidade. Como que? Pessoa distinta, ou seja, pessoa diferente do Pai. Distinta, mas sendo um com o Pai. E isso não era usurpar a Deus. Revista Review, de 5 de abril de 1906. Aí eu pergunto, e por um acaso a eternidade teve início? Não, não teve início. Como pode um ser criado, gerado, ser pai da eternidade, príncipe da paz? Isso é incoerência, gente. É incoerência. Vamos ver agora a irmã White afirmando que Jeová é o próprio Cristo. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, e ele é o quê? Incriado. O que é incriado? Não foi gerado, não surgiu em algum momento. Ele é eterno, sendo originador e mantenedor de todas as coisas. É o único que tem o direito à reverência e cultos supremos. Mas esse texto não está falando que é Jesus, tá ou não tá? Ainda não. Só está falando que Jeová é existente por si mesmo e incriado, não foi criado. Vamos avançar. O nome de Deus
dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna, o eu sou, lembra? YHWH, né, Yahvé. Desejado de todas as nações, página 353, 469, 470, fala o seguinte: esse nome de Deus, eu sou, fora reclamado como seu pelo Rabi da Galileia. Nós vimos isso em João. Declara-se aquele que tem existência, o quê? Própria. Aquele que fora prometido a Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui sugere que a irmã White está falando que Jesus é Jeová, né? YHWH, lá de Êxodo. Até que ela afirma claramente, Jeová é o nome dado a Cristo. Sem dúvida, né? Sinais dos tempos de 3 de maio de 1899. Desde toda a eternidade estava Cristo unido com o Pai. Eternidade teve início? Não. Sinais dos tempos de 2 de agosto de 1905. Alguém vestido da humanidade, mas que era um com a divindade, foi o nosso resgate. Review de 8 de fevereiro de 1898. Eu e o Pai somos um. Ele e o Pai eram um em substância, possuindo os mesmos atributos, mas pessoas distintas. Vocês entendem isso? E não a mesma pessoa que se manifesta diferente em momentos diferentes. Sinais dos tempos de novembro de 1893. São um em que sentido? Um em desígnio, mente, caráter, mas não um em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Ciência do Bom Viver, 422. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai, desejado de todas as nações, 19. O Filho de Deus era reconhecido soberano do céu, igual ao Pai, em todos os sentidos, em poder, em autoridade. Grande Conflito 495. Vocês estão vendo que o Espírito de Profecia é muito claro em dizer que Cristo e o Pai são um, e ele não foi gerado, ele não foi criado, e que ele vem de épocas o quê? Sem data, remotas, eternidade. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, um em caráter, um em propósito, o único que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O único que poderia, e nós temos um texto que mostra que o Espírito Santo também pode entrar na mente de Deus. Por quê? Só eles podem entrar. Porque são pessoas divinas. Patriarcas e Profetas 34. Cristo era um com o Pai antes que os fundamentos do mundo fossem lançados. Review de 5 de abril de 1906. Veja também isso na carta 280 de 1904. O Filho de Deus partilhava o trono do Pai. Por isso que a gente vê lá em Apocalipse o Cordeiro sentado onde? No meio do trono, porque ele partilhava o trono do Pai. Patriarcas e Profetas 3:6. Cristo, que é igual ao Pai, veio viver o céu diante dos homens. Fundamento da Educação Cristã 179. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. E Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que ele tinha com o Pai, quando? Desde toda a eternidade. Atos dos Apóstolos 8 e 89. Agora preste atenção nesse texto, gente. Esse texto é muito forte. Eu espero que vocês compreendam perfeitamente o que ela quer dizer em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 68. Repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciências de origem satânica. Olha só, estudar isso é de origem satânica, por meio das quais Satanás está operando a fim de fazer parecer que Deus e Cristo não são entidades. O Pai e o Filho têm ambos o quê? Personalidade. Ambos são o quê? Pessoas. Cristo declarou, eu e o Pai somos um. A vida de Cristo não é um vapor, é interminável. Sinais dos tempos de junho de 1897. Em Cristo a vida original. O que é vida original? Nele mesmo. Não emprestada. O que é não emprestada? Não foi o Pai que deu a ele. Não derivada. O que é não derivada? Ele não foi gerado a partir do Pai. Vocês têm que entender o que é esse gerado. Não é gerado de nascer. Não é gerado de surgir em algum momento da eternidade. É gerado para função. A quem tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Amém? Amém. Em Desejado
desejado de todas as nações, página 530. A palavra que é Cristo existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. Como membro da família humana, ele era mortal, mas como Deus, ele era a fonte de vida do mundo. Ele poderia, em sua divina pessoa, haver até mesmo contido os avanços da morte. O Verbo eterno consentiu e tornar-se carne. Deus tornou-se homem. Quem tornou-se homem? Deus. Review de julho de 1887. Estão preparados para o próximo texto? Vamos lá? Review de 5 de abril de 1906 diz o seguinte: Cristo era Deus, essencialmente Deus, e no mais alto sentido. O que é ser Deus no mais alto sentido? É ser igual ao Pai, plenamente Deus. Então ele não pode ser um Deus menor gerado. Aí muitos falam assim, mas ele tem todas as prerrogativas, toda a autoridade de Deus, porque ele é o Filho. Não! Ele não é filho porque, nesse sentido de ser menor, ele é filho porque ele escolheu no plano da redenção ser filho. Ele estava com Deus desde toda a eternidade, Deus sobre todos, bendito para todos sempre. No mais alto sentido, ele era Deus. Ele era Deus enquanto viveu na terra. Interessante, ele não era somente homem, ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou o poder da divindade em benefício próprio. Algumas vezes, gente, a divindade irrompia a humanidade. Ele não conseguia conter a divindade. Por exemplo, quando ele manda o mar se calar, era o dono do mar que estava mandando o mar ficar quieto. Quando ele ressuscita Lázaro, Lázaro, saia, era o poder daquele que tem a essência da vida falando. No Monte da Transfiguração, quando derruba a mesa dos cambistas. Então, algumas vezes, Jesus irrompeu a divindade que ele não conseguiu conter. Mas ele não usou a divindade em benefício próprio. Mas ele era, quando estava aqui na terra, plenamente Deus. Cristo era Deus manifestado na carne. O mistério oculto dos séculos. E nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolve interesses eternos. Fundamento da Educação Cristã 179. O Redentor do mundo era igual a Deus. A autoridade pela qual falava e operava milagres era expressamente a sua própria. A sua autoridade era a autoridade de Deus. Review de janeiro de 1890. Deus outorgou todo julgamento ao Filho, pois sem qualquer controvérsia ele é quê? Ele é Deus manifesto em carne. De novembro de 1889, também o mesmo periódico Review. Agora, olhem que interessante esse texto, que está na carta 83 de 1895. Se o Pai tivesse vindo ao mundo e habitado entre nós, humilhando-se, velando a sua glória, a fim de que a humanidade o pudesse contemplar, não se haveria mudado a história que temos da vida de Cristo. Em cada ato de Jesus, em cada lição de suas instruções, devemos ver, ouvir e reconhecer a Deus. Então o Pai poderia ter escolhido, eu vou como filho, eu vou me anular como filho, e viria como filho. Vocês estão entendendo que essa questão de pai e filho é apenas no plano da redenção para a gente compreender esse amor? Porque um teve que se anular. E nós já vimos no estudo do grande conflito que primeiro Jesus se anulou para os anjos, ele se rebaixou para os anjos, se fez como arcanjo cobridor, para que os anjos pudessem estar com ele, abraçá-lo. Depois ele se rebaixa, não somente em vir como homem, ainda vem em natureza caída, né? Nossa natureza pecaminosa, como fala lá em Romanos 8,3, para estar conosco, para mostrar que nós podemos vencer. Vamos ver mais um texto da carta 23 de 1873. Ele é o eterno e autoexistente Filho que não estava sob nenhum jugo. Por que autoexistente? Porque tem vida própria, não foi gerado, não foi derivado, tá? Autoexistente. A reconciliação do homem com Deus somente poderia ser empreendida por um mediador que é igual a Deus, possuidor dos mesmos atributos de Deus. Está na Review de dezembro de 1891. Cristo igual a Deus ofereceu os sofrimentos de Deus. Review de setembro de 1886. Jesus vestiu a sua divindade com a humanidade. Então está na carta 121 de 1897. Ele era igual a Deus, infinito, onipotente. É o Filho que eterno, existente o quê? Por si
mesmo. Manuscrito 101 de 1897. Se ele é existente por si mesmo, ele foi gerado, ele é um Deus menor, como muitos estão pregando por aí, essa heresia, gente. Isso é negar a divindade de Cristo. E nós já vimos no texto anterior, é negá-lo como Salvador pessoal. Porque o meu Salvador é um Deus eterno. O nosso Salvador é um Deus eterno, incriado. Um Deus que não nasceu, que não tem origem, que vem desde os tempos eternos. Esse é o nosso Salvador. Esse é o doador da vida. Em Cristo, divindade e humanidade se combinaram. A divindade não foi rebaixada a nível da humanidade. Ela manteve seu lugar. Mas a humanidade, ao unir-se com a divindade, resistiu às mais ferozes tentações do deserto. Review de fevereiro de 1890. A plenitude de sua humanidade e a perfeição da sua divindade. Carta 35 de 1894. Olha só mais esse texto. O único modo pelo qual a raça caída poderia ser restaurada era mediante o dom do seu filho, igual a si próprio, possuidor de quê? Dos mesmos atributos do Pai, os mesmos atributos de Deus. Review de novembro de 1892. Somente Jesus poderia ser fiador diante de Deus, pois era igual a Deus. E para sempre reiterar sua natureza humana. Viu que ele vai continuar com a mesma natureza que ele ascendeu aos céus? Review de abril de 1894. Agora olha só. Esse texto aqui é muito forte. Prestem atenção em todos os detalhes desse texto. Outro erro perigoso. Como é que é o erro? Perigoso. É a doutrina que nega a divindade de Cristo. E hoje, muitos adventistas estão negando a divindade de Cristo. Falando que ele foi gerado. Pretendendo que ele não tiver existência antes de seu advento a este mundo. Esta teoria é recebida com favor por uma vasta classe que professa crer nas Sagradas Escrituras. Diretamente contradiz, todavia, as mais compreensíveis declarações do nosso Salvador com respeito à sua relação com o Pai, seu caráter divino e sua pré-existência. Não pode ser entretida sem a mais injustificada violência às Escrituras. Falar que Jesus foi criado, falar que Jesus foi gerado e falar que ele é um Deus menor é uma violência às Escrituras e é um erro perigoso. Não somente rebaixa as concepções do homem acerca da obra da redenção, mas solapa a fé na Bíblia como revelação de Deus. Ao mesmo tempo em que isto a torna mais perigosa, torna também mais difícil de ser enfrentada. Tenta falar com um trinitariano que Jesus é plenamente divino. Ele vai te atacar. Muitos são belicosos, querem combate. Então, vai ser difícil de ser enfrentada. Se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas concernente à divindade de Cristo, é em vão arguir com eles. É em vão tentar argumentar alguma coisa sobre esse ponto, pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-los, a não ser que eles se submetam à ação do Espírito Santo. Se submeterem, reconhecerão a verdade. E muitos estão se submetendo e aceitando a verdade. Amém? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Pessoa alguma, isso é a continuação de todo aquele texto, tá? Que eu li. Pessoa alguma que alimente este erro, qual é o erro? De que Jesus não é Deus plenamente, pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Grande Conflito 524. É muito sério e claro esse texto. A irmã Watt não faz rodeios ao falar sobre a divindade de Cristo. Ela fala abertamente. A humanidade morreu, a divindade não morreu. Vocês sabiam que a divindade não morreu? Quem morreu foi a parte humana. Pode um Deus morrer? Ele ressuscitou pela vida que havia nele mesmo. Em sua divindade possuía Cristo o poder de romper os laços da morte. Unicamente aquele que tem ele só a imortalidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 301, manuscritos 131, 197, então 1897. Então vejam que tem muitos manuscritos. Tem vários textos do Espírito de Profecia. O Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras só poderiam vir proferidas pela própria divindade.
Desejado de todas as nações, 785. Bom, agora nós vamos dar uma pausa no nosso estudo, porque nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Aquela que tem sido mais amplamente, ferozmente e cruelmente combatida por muitas pessoas que professam crer na verdade presente.